Você recebeu um chamado divino para fazer obra missionária num país onde o inglês é necessário? Então não perca essa oportunidade. O meu amigo Teacher Paul lançou um curso de inglês para pastores e missionários. Se você comprar o curso aqui comigo, você vai receber um cupom onde você vai ganhar 15% de desconto. E olha só, o curso é dinâmico, ele também tem certificado, é fácil de entender e você tem 15 dias para acessar o produto. Se você não gostar, o Teacher vai devolver o seu dinheiro. Não perca essa oportunidade, link na descrição. Vamos direto ao assunto, que ninguém gosta de enrolação, não é verdade? Como é que as ideologias, como é que as ideologias chegam até nós, cristãos? Isso é muito interessante, você precisa saber disso. Principalmente você que pretende contar histórias, escrever histórias. E para qualquer arte narrativa. E quando eu falo arte narrativa, estou dizendo livros, filmes, HQs, peças de teatro, curtas-metragens, longas, etc. Mas também esse conteúdo é interessante, é importante, para você que consome conteúdos seculares. Sabe aqueles conteúdos que, de forma geral, assim, eles não apresentam valores cristãos, mas você gosta, você assiste, você se identifica de alguma forma. Veja só que interessante. Nós, como seres humanos, somos seres emotivos, né? Quem é que não chora, quem é que não ri, quem que não sente momentos de tristeza, de angústias. Os sentimentos fazem parte do ser humano. Aquele rapaz que se apaixona por aquela moça, tem aquele sentimento gostoso. Enfim, o amor, etc. Então nós somos seres dotados de emoções. E essas emoções é que nos conectam, entre outras coisas, claro. Sabendo disso, os pensadores, os artistas, no início da contação de histórias, a gente pode voltar aí a centenas ou milhares, milhões de anos atrás, enfim. Desde quando esses contadores de histórias, esses pensadores entenderam que há uma necessidade de emocionar o público para que as mensagens pudessem, a mensagem, o objetivo do artista pudesse ter êxito. Então, eles começaram a trazer as emoções, ou as emoções começaram a se aflorar naquele processo de contação de histórias. Quando você está assistindo um filme, ou uma série, quando você estava maratonando uma série, pode ver. Existe algumas coisas que conectam você com a série. Principalmente as emoções. Principalmente as emoções. E ainda que essas séries elas sejam recheadas de valores que não são cristãos, que são assim, que são valores diabólicos, ou valores do inferno, enfim. Dá o nome que você quiser. Mas repare bem, você se conecta com aquela série porque aquele personagem está transmitindo emoções e essas emoções, e você se identifica com essas emoções. Então você imagina uma enxurrada de séries, né, de filmes, enfim, de conteúdo, seja lá qual for a arte narrativa, que estão por aí pra gente, né? Estão a nosso serviço, digamos assim. A gente pode consumir, a gente pode comprar. E até de forma gratuita também. Você vai no YouTube, tem um vídeo lá falando de alguma coisa que você gosta, sabe? De algum tipo de história que você gosta. Então, nós como cristãos, temos que ficar atentos com o conteúdo que a gente absorve. Porque existe uma romantização dos valores negativos, digamos assim, sabe? Existem os valores, geralmente nesses conteúdos seculares, muitos deles abordam temas em que revelam, em que os valores divinos, eles são diminuídos e os valores diabólicos são romantizados. E assim, gente, claro, eu tô aqui falando do diabólico, mas se eu for falar assim, se eu for falar com base na visão daqui de baixo, na visão desse mundo, eu não usaria o termo diabólico. Eu usaria o termo relacionado a sentimentos humanos. Sabe? São valores humanos. Entende? Mas, como eu estou trazendo aqui a visão cristã, como eu falo sobre a visão cristã, então é necessário, a gente precisa ter o entendimento espiritual das coisas. Então, existem muitas séries, enfim, muito conteúdo, trazem temas que nós temos que compreender esses temas, essas questões, com a visão divina.
E quando você tem o entendimento da visão divina, quando você tem a revelação divina, e aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre a importância do Espírito Santo, do relacionamento com Deus, da meditação na palavra, porque quando você une essas coisas, você chega mais próximo do Criador, então ele vai te mostrando, você vai entendendo, ele vai te revelando as coisas espirituais. E quanto mais você entende, você consegue enxergar, você consegue entender o que está por trás daquela romantização toda. Então, por exemplo, no filme Maria Madalena, como é que a ideologia feminista chega até você? Então, o autor ele introduz esse Jesus, que é o Jesus verdadeiro, que fala do reino de Deus. Então o filme apresenta e desenvolve essa personagem, a Maria Madalena, e a gente fica acompanhando essa personagem. E enquanto a gente acompanha a Maria Madalena, nós vamos entendendo os seus conflitos, os seus dramas. E dessa forma, nós vamos sendo envolvidos por todos esses sentimentos. De forma que essa ideologia do empoderamento feminino, da mulher quanto protagonista, vai sendo revelado através dessa própria mulher e através dos personagens também. E falando especificamente sobre esse filme, quando a gente vai ver, de fato, nós não estamos recebendo o evangelho genuíno, puro, aquele que fala sobre justiça também. E quando eu falo de justiça, eu estou falando daquela pregação que estimula a santidade, que fala sobre o abandono do pecado, que fala sobre o relacionamento com Deus, a comunhão, sobre o sacrifício do eu, coisa que não existe nesse filme da forma como deveria. Então o que nós vemos nesse filme é aquele evangelho meia boca, sabe? Café com leite, um evangelho gostoso que se preocupa com os pobres, que fala do reino de Deus, mas não especifica exatamente como é que faz para entrar no reino de Deus. Então, é dessa forma que nós somos contaminados, digamos assim, né? Quem é contaminado, quando eu falo, na verdade não é contaminado o termo, né? Nós somos, a gente recebe esse conteúdo ou essas ideias diabólicas através de histórias recheadas de emoções. Ou então da romantização daquele valor negativo ou daquele valor diabólico. Então, qual que é a questão? Você para de assistir a série? Você, né, talvez você pergunte, mas então eu não posso assistir uma série? A grande questão é, como é que você está? Como é que está a sua estrutura? Como é que você está espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente? Quando você está bem com Deus, logo o seu emocional está equilibrado, logo o seu psicológico também está. Então, quando você recebe essas ideologias, esses valores negativos, ou valores do inferno, você consegue distinguir onde eles chegam até você. Você consegue distinguir. Eu acredito que todo mundo consegue distinguir, porque no fundo, todo mundo sabe o certo e errado, sabe diferenciar o bem do mal, sabe? De uma forma geral. Porque o próprio Deus já colocou no ser humano essa ideia da eternidade, sabe? Essa ideia do que é certo e do que é errado. Já está no ser humano. Então, mas nós como cristãos, e se nós somos de fato, então significa que nós cuidamos da nossa comunhão com Deus, da nossa vida espiritual, logo nós vamos conseguir entender quando esses valores negativos, esses valores infernais, essas ideias infernais chegarem até nós. Eu queria deixar esse vídeo para você, principalmente para você que você quer escrever uma história. Você está pensando em escrever sua história, você já começou a desenvolver. Atente ao seu personagem. Você que gosta de assistir série. Você fica de olho, você acompanha o personagem, não é verdade? Então, o autor, o roteirista, desenvolveu aquele personagem para se identificar com você mesmo. Então, você que quer escrever uma história agora fala com quem está escrevendo, com quem quer escrever, com quem está pensando, está já imaginando, já está começando o processo de escrita. Atente ao seu personagem. Para você desenvolver um bom personagem, você precisa entender da sua visão. E da visão que você vai colocar naquele personagem. Porque, lembre-se, existe um embate de duas visões. A visão do protagonista e a visão do antagonista. É o bem contra o mal. Se você vai escrever uma história com ponto de vista divino, então você precisa entender muito bem o ponto de vista divino. Você precisa ter um entendimento das coisas espirituais. Porque aí você vai conseguir colocar naquele protagonista esses valores e no antagonista também. De forma que quando houver esse embate entre os dois, seja um embate através de uma luta, de um diálogo, e etc., o seu público vai conseguir identificar, então, na verdade, o que esse antagonista está querendo, então, o que o antagonista está querendo aqui,
não é legal pra mim, não é bom pra mim. E o que o protagonista tá querendo é bom pra mim. Isso eu estou falando de personagem. Inclusive, eu tenho um curso. O meu curso Cinema e Fé Cristã, ele é um curso onde eu falo sobre personagens. No curso fala sobre personagem. E existe uma aula específica onde eu tive um bate-papo com o Alexandre Odierna. Ele é ator. Ele interpretou vários personagens. Então nós conversamos sobre personagem. Então, se você quer escrever uma história, se você vai escrever, né? Está pensando em escrever? Entenda sobre a visão do reino, a visão do antagonista, para você poder construir bons personagens que o público vai se identificar de forma que você vai conseguir amarrar o público ali naquela série, enfim, na sua arte narrativa. Meu nome é Renato, você está em Cinema e Fé Cristã, o único canal que fala sobre cinema, fala sobre filmes, né? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Um cheiro para você e até o próximo vídeo.